Então, o que que acontece? Thaís está aí também, né? Gabriel. Eu acabei de falar com o Gabriel aqui, ô Thaís, que eu tive um problema na minha máquina principal de trabalho, então eu não estou conseguindo acessar a máquina, tá? Então, eu vou cumprir aqui o combinado, né, de mostrar aqui para vocês o conteúdo que eu tinha preparado para hoje, só que isso aí me deu uma desestabilizada, porque eu não estou conseguindo acessar nada na máquina. Mas, enfim, aí eu vou iniciar a aula aqui, tá certo? E aí daqui a pouco a gente vou parar aí para mostrar. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é em que ponto do plano de ensino nós nos encontramos. Então, veja bem, nós tivemos um atraso de 2 semanas, né, que eu pretendo tentar recuperar isso aí com vocês, mas basicamente, né, eu coloquei aqui uma revisão de estruturas de MATLAB, tá, pessoal? Mas, na verdade, eu estou assumindo que na programação 1, aquela parte básica de programação vocês já tiveram, né? Então, aqui eu vou, ao longo dessa primeira etapa, eu vou dando mais apoio do MATLAB, né? Disponibilizando com vocês alguns scripts para vocês irem trabalhando, né? Teve uma aula que eu dei uma geral aí, dei uma olhada. As 2 últimas semanas eu dei um tempinho aí para a gente trabalhar aí com o MATLAB, tá? Apresentação do PSCAD aí. Na aula passada, eu mostrei aquele canal para vocês lá, o canal que eu fiz, né, que é um canal chamado MLink. Então lá tem mostrando como é que instala o PSCAD, como é que roda uma primeira simulação, né? Eu coloquei aqui um exercício avaliativo. Foi a primeira prática que nós fizemos com o MATLAB. Depois, se a gente tiver certinho, né? Aqui nós começamos a falar de sinais e sistemas. Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que faltaram alguns slides, né? Representação e propriedades básicas de sinais e sistemas, exercício avaliativo, tá? O que que acontece? A análise de Fourier nós não começamos ainda, tá certo? Mas na aula de amanhã, eu não sei se eu vou conseguir preparar essa máquina, né? Que é essa máquina minha de trabalho, tá? É bem provável que amanhã eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem ela de modo remoto, sem o meu acompanhamento. Isso vai ser uma atividade assíncrona, tá? Justamente por essa questão aí da minha máquina que eu não estava esperando, tá? Então, se a gente tivesse certinho aí no cronograma, nós estaríamos começando, terminando essa parte 3.2, tá? Só que, como eu falei, nós começamos um pouco atrasados, né? Na assinatura do contrato, teve 2 semanas que nós não tivemos aula praticamente, tá certo? Então, o que que nós vamos fazer hoje, né? O que que eu preparei aqui com vocês hoje? Nós começamos, eu disponibilizei para vocês um slide que foi a primeira da parte conceitual, introdutória de sinais e sistemas, tá? Eu vou terminar aqui um pedaço de alguns assuntos que eu não abordei, tá? E depois nós vamos ver as propriedades básicas de sinais, a classificação básica de sinais. Tem algumas classificações que vocês já ouviram, né? Por exemplo, o que é um sistema linear? O que é um sistema invariante no tempo? Isso lá em teoria de controle, o Joca, né, os professores lá, eles abordam isso, tá? Só que tem algumas características de sinais que nós precisamos. Por exemplo, sistema causal, sistema não causal. É bem provável que vocês não ouviram falar sobre isso aí no curso de vocês. Já ouviram falar o que é um sistema causal, o que é um sistema não causal? Não, não conheço. Pois é. E tem uns outros conceitos, por exemplo, um sistema invertível. Já ouviram falar? O que seria um sistema invertível? Então, pessoal, o que vai acontecer? É, então, eu vou dar uma passada, né? Como algum conceito aí que vocês já tiverem visto vai ser bom, porque aí vocês já ouviram isso aí, tá certo? O meu arquivo que eu disponibilizo para vocês, com o que está sendo visto, com os links, com tudo, ele está preso na minha máquina, tá? Então eu não consegui nem logar. Deu um problema com o teclado aqui, com o meu teclado, que eu digito, parece que a tecla Shift está travada. Aí ele fica. Uma vez eu tive um problema com o notebook, assim, mas foi apertando acidentalmente a tecla de filtragem.
Mas provavelmente não é isso. Parece que está dando algum problema no teclado e aí eu não consigo logar na máquina, tá certo? Mas enfim, pessoal, hoje nós estaríamos nesse ponto aqui, ó, terminando esse ponto 3.4. Mas assumindo que nós estamos com 2 semanas aí para repor, né, ao longo do semestre, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês as gravações das partes que eu, né, a gente vai fazer uma reposição de maneira assíncrona, tá? E aí eu vou indicar para vocês no livro, texto, os capítulos que vocês vão dar uma lida, tá? Que aí depois nós vamos entrar para eu tirar dúvidas sobre essa parte aí, tá certo? Então, como eu falei, né? Eu não tenho o arquivo script aqui para mandar para vocês agora, igual eu tenho o hábito de mandar, tá? Mas as gravações das aulas eu já disponibilizei, né? As gravações eu criei aquele arquivo chamado sumário. Então tá aí né? No arquivo atualizado, o último encontro que nós tivemos foi no dia 9. Tá batendo isso aí, pessoal? Um, dois, três. Aliás, tem o da aula passada. Eu fiz o da aula passada, disponibilizei a gravação, mas esse arquivo aqui ele não está atualizado, porque eu peguei ele lá no Moodle. O da minha máquina está atualizado, esse aqui não, tá? Mas, de qualquer forma, eu mandei para vocês aqui no WhatsApp, ó. Eu mandei aqui no WhatsApp para vocês a gravação da aula, tá certo? Mandei a gravação da aula. Então, bom, então eu vou seguir aqui, tá certo? Sem estar com a minha máquina aqui, vai ficar meio complicado se eu for parar, né? Mas aí eu mando o arquivo atualizado para vocês depois, tá? Bom, a classificação de sistemas, pessoal, primeiro, né? O slide da aula um. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Esse é o primeiro slide que eu passei para vocês. O primeiro slide que eu passei para vocês está aí, ó. Eu vou compartilhar ele aqui. Então tá aí, ó. Esse slide 1 aí faltou o finalzinho dele que nós não vimos ainda. Que é o que eu vou terminar aqui agora, tá certo? Tá tudo acabando a bateria aqui. Até meu celular tá acabando a bateria. Só um minuto que eu vou pegar um carregador aqui para colocar no meu celular, senão eu vou ficar sem o WhatsApp no telefone também. Só um minuto.
Bom, pessoal, então, vocês me desculpem aí, mas é porque peguei um notebook do meu sobrinho, que ele só funciona com o carregador conectado nele. Então, tá cheio de fio aqui na frente do meu PC. Bom, então esse slide aí, pessoal, faltou um pedaço dele que eu vou explicar para vocês agora. A parte inicial nós já vimos, tá? Ele é baseado no livro de Sinais e Sistemas do Oppenheim. E aí ele fala sobre os tipos de sistema, né? Falei sobre o conceito de sinais e sistemas lá na primeira, praticamente na primeira, né? Na primeira aula. E aí nós paramos em um determinado ponto que nós falamos os tipos de sinais. Falamos de sinal discreto, né? Isso aí é um impulso unitário. Ele é discreto, ele só tem alguns pontos, sei lá, em específico, em alguns instantes de tempo, tá? Isso aqui está associado com frequência de amostragem, e depois eu vou falar com mais calma com vocês aí. Aqui é um degrau unitário. O degrau unitário, ele é um sinal que nos instantes de tempo menor que zero, a amplitude das amostras é zero. No instante de tempo de t maior que zero, ele é 1. Então, a gente chama esse sinal aí de U de N. E observem, pessoal, que eu estou usando aqui uma notação de colchetes, tá? Essa notação de colchetes é porque esse sinal, se fosse o domínio do tempo, seria parênteses, né? A sua variável independente seria tempo. Aqui, como a gente está trabalhando com amostras, é um conjunto finito de amostras. Então, nós chamamos de N, são N amostras. São N amostras aí, né? Ele está com 3 pontos, né? Mas o nosso sistema digital que vai processar aí, ele tem memória finita. Então, vai ser uma quantidade finita de amostras, tá? Quando a gente fala de impulso, o símbolo que a gente usa é essa notação, né? Esse símbolo aqui, ó, é o delta de Dirac, né? Seria o delta. Aí, N também, só que o N aqui é igual para uma amostra, tá certo? Bom, aqui, se fosse um degrau no tempo contínuo, né? Seria você tem uma quantidade, infinita de valores entre dois pontos quaisquer, entre qualquer intervalo de tempo aqui nesse sinal. Bom, na verdade, o degrau ele não é um sinal perfeito, né? Ele não tem assim saindo de 0 indo para 1 no instante de tempo igual a 0 aqui, igual ele está aqui, né? Num tempo muito curto. Na verdade, ele é uma aproximação. Tá certo? A gente aproxima ele aí, né? Então, você tem um U aí, um delta, esse delta aqui é no tempo, e aí você faz o limite quando esse delta aí tende a um valor muito pequeno. Quando esse delta aqui tender a um valor muito pequeno, isso aqui vai ficar praticamente um degrau perfeito, né? Saindo de 0 e indo para 1, tá certo? Lá no livro, pessoal, ele tem, né, uma série de notações para vocês, tá? Na verdade, a derivada do degrau unitário é o impulso, tá? Então, você tem uma variação muito brusca saindo de 0 a 1. E essa variação, essa taxa de variação muito grande, isso aí vai ser o impulso unitário. A derivada do degrau é o impulso, e a integral do impulso é o degrau, tá? Então, olha lá, o impulso unitário de tempo contínuo, tá? Na anotação lá no livro, ele vai te explicar passo a passo, tá? Eu não vou aprofundar muito isso aqui nesse instante, tá? Porque não faz muito... a gente não vai precisar desse aprofundamento matemático tão grande agora, tá? O impulso, né? Então, aqui ele está falando do impulso unitário. E se eu quisesse um impulso com área K? Aí eu uso aqui um K vezes o impulso, tá certo? K vezes o impulso. Quando a gente falar um trem de pulsos, pessoal, um trem de pulsos são vários sinais com impulso, né? Com uma amplitude constante, só que igualmente espaçados, tá? A gente vai usar um trem de pulso, né? Na hora que a gente estiver falando de amostragem. Bom, aqui ele vai falar para você que um sinal contínuo no tempo, né? Isso aqui é uma aproximação do impulso unitário. Quando você fizer esse sinal aqui, ele é um impulso unitário. Então, aqui a gente colocou aqui uma largura, um delta. Mas, na verdade, isso aqui é uma fração de segundo, é um valor muito curto.
tá? E aí ele vai fazer essa multiplicação, ele vai beliscar esse sinal num determinado instante. Então, eu tenho o sinal no instante zero e o sinal nesse instante, nesse intervalo de tempo, eu vou fazer uma aproximação. Isso é importante porque os controladores, né, os conversores AD, analógico para digital, vocês vão ver que tem um comportamento dele, desse sinal, ele pode variar nesse intervalo de tempo. Então, tem lá um circuito que é um segurador, o Joca já deve ter falado para vocês, um segurador de ordem 0, segurador de ordem 1 e assim por diante, tá? Mas, por enquanto, essa figura aí para nós aí é uma figura muito importante, ó. Toda vez que a gente vai falando de tempo contínuo, a variável independente aqui é o tempo, ó, xt, yt, quando a gente estiver falando em sinais e sistemas, tá? Mudou para discreto, pessoal, colocou aqui o sistema de tempo discreto, aí o x, olha lá, a entrada é um n e a saída é um y de n. Quer dizer que eu estou trabalhando com um conjunto de amostras aí igualmente espaçadas no tempo, tá certo? Bom, aqui tem uma representação em diagrama de blocos, que para vocês não tem muita novidade, porque lá em teoria de controle vocês veem isso aí, né? Normalmente o pessoal da elétrica não tem muita teoria de controle. Eu tenho uma entrada, sistema 1, sistema 2. Na verdade, a simplificação aqui é sistema 1 vezes sistema 2. Se for um sistema paralelo, do jeito que está aqui, ele colocou um ponto de soma, né? A saída vai ser o sistema 1 mais sistema 2. Quando a gente estiver trabalhando em filtro, isso aqui é uma configuração comum para a gente, ó. Eu coloco um filtro passa-baixa, por exemplo. O que é um filtro passa-baixa? É um filtro que eu vou dizer para ele quais as frequências que eu quero que passe. De 0 a 1000 Hz. 0 a 1000 Hz. Aí eu coloco que eu quero que ele passe as frequências abaixo de 100. Aí eu coloco no sistema 1, tá? E no sistema 2, eu quero que ele passe as frequências acima de 900, por exemplo. Então, no final das contas aqui, vão chegar sinais que tiver abaixo de 100 Hz e acima de 900 Hz. Na verdade, essa letra B aqui vai ser uma configuração de um filtro corta-faixa, tá? Porque de 0 a 1000 Hz, ele vai cortar o que tiver entre 100 e 900, tá certo? Bom, então, o sistema 3 é uma outra configuração possível, né? Sistema 1 vezes sistema 2, somado com o sistema 3, e o resultado disso tudo está fazendo a soma, está fazendo a multiplicação com o sistema 4. Está servindo de entrada para o sistema 4, tá certo? Lá na teoria de controle 1, né? Paulo Monteiro, ele passa, quando está vendo diagrama de blocos, lá em representação de sistema, lá no livro aquele livro clássico, né, de controle. Qual que vocês usaram lá para controle? É o Ogata, né? Acho que o Paulo Monteiro ele gosta de usar o Ogata. Mas todos Foi eles... pro Ogata. Ogata, exato. Aí vocês vão lembrar lá que ele tem uma simplificação de diagrama de blocos que ele passa como exercício, né? Aí tem o Dorff também, o livro do Dorff, ele aborda bastante isso lá, tá? Nós vamos trazer aqui para o conceito de sinais e sistemas, né? Que a gente precisa. Bom, aqui é um sistema com realimentação, né? Você tem uma entrada, você tem o sistema 1 aqui, na verdade o sistema 1 é essa entrada menos essa realimentação do sistema 2. Ele colocou um sensor na saída, ele faz um processamento aqui com esse sistema 2, e aí ele pega o sinal de entrada e faz uma diferença, aliás, uma soma. Aí esse sinal aí, sistema 1, isso aqui é um sistema realimentado. Esse sistema desse tipo aí, pessoal, a gente não vai trabalhar, porque isso aí vocês trabalham lá em teoria de controle. E não dá tempo da gente trabalhar com isso, senão a gente acaba entrando em teoria de controle aí, tá certo? E vocês já veem a teoria de controle 1, teoria de controle 2 e teoria de controle 3, tá? Bom, aqui tem uma representação do sistema elétrico, né? O sistema RC aqui paralelo. E qual que seria a representação desses elementos? V de t, né, essa tensão de saída, ela é 1 sobre C integral de menos infinito a t e tal de tal. E aqui é o valor da resistência. É só uma modelagem de sistema, tá? Aquela modelagem que o Paulo e que o Joca faz lá com vocês, é a representação de um sistema desse tipo aqui, ó, tá? Bom, aí tem um conceito importante para nós, que é o inverso, né? Eu tenho um sinal x de n e tenho um y de n. Se tiver um sistema, pessoal, que eu puder colocar e eu vou obter um y de n, e esse y de n for igual ao próprio x de n,
a gente diz que esse sistema é um sistema invertível. Esse sistema é um sistema invertível, tá? Só que tem alguns conceitos, porque é o seguinte, se você tiver duas entradas no sistema e essas duas entradas estiver produzindo o mesmo sinal de saída, a gente pode afirmar que esse sistema ele é não invertível, tá certo? Então, lá no livro, quando vocês estiverem lendo isso lá, se você puder montar o sistema e conseguir obter y de n aí, ó, e esse y de n foi igual a x de n, nós vamos dizer que esse sistema ele é invertível. Caso contrário, ele é não invertível, tá? Na letra B, ele mostrou, ó, ele multiplicou aí um sinal aí por um escalar 2 e está dividindo por um escalar meio. Então, quer dizer que ele obteve x de t, tá? Bom, observe, pessoal, que na letra A e na letra B, na letra A eu estou trabalhando com o sistema de domínio discreto e na letra B com no domínio do tempo, pelo simples fato de como que ele colocou a variável independente. Na primeira ele colocou entre colchete, n, e na segunda ele colocou t, tá? Na letra C, ele fez um outro exemplo de um sistema invertível. Ele tem um somatório, tá? Um somatório, e ele viu o seguinte, que se eu pegar um y de n, pegar uma amostra no instante n menos uma amostra no instante anterior, tá certo? Esse sistema aqui ele é o inverso desse primeiro sistema, tá certo? Um k menos infinito a n. Então, ele obtém o mesmo sinal x de n. Então, toda vez que eu tiver um vetor, que eu tiver um conjunto de valores, se eu fizer essa somatória da maneira como está sendo colocado aqui, ó, esse é um sistema, é o inverso, né? Eu vou obter as amostras originais desse x de n aqui. Eu vou obter as mesmas amostras, tá? As mesmas amostras aí. Bom, aqui tem um exemplo que é um clássico, né? Para a gente que é da área de automação, que é o conceito de sistema estável e não estável. Essa letra A aí é um pêndulo. E o pêndulo, pessoal, se você abandonar esse pêndulo aí, você desloca esse pêndulo aí. Ele vai entrar em repouso no regime, ele vai ficar estável aqui, ó, tá certo? Agora, essa letra B, ela é que a gente chama de pêndulo invertido, né? Se você vai soltar ele aqui, ele vai cair. A não ser que você coloque um controle para equilibrar esse pêndulo, né? Tem umas aplicações aí na automação, que é você fazer um controle de um suporte com rodinhas para manter esse pêndulo aí, para ele manter ele equilibrado, né? Para ele ficar equilibrado com o bastão lá e com a bolinha lá equilibrada, tá certo? Tem aí com drone, tem aí com carrinho. Isso aí não é muito a minha praia, não, tá certo? Mas tem a turma aí que gosta, né, de fazer o controle para isso aí. Aqui ele está no domínio do tempo contínuo, tá? Então, o sistema A é um sistema dito estável, o sistema B, ele é inerentemente instável, porque se você parar ele aqui, essa base aqui com ele parado, ele vai cair, vai desequilibrar, tá certo? Bom, aqui tem, a gente já tinha falado, né? Eu tenho aqui são exemplos de sistema, né? Aqui lá no livro, texto, ele amarra esses exemplos aqui com os exemplos que ele deu no livro texto, tá? Então, na hora de escalar um determinado sinal, né, deslocar ele no tempo, na hora de, aqui ele deslocou eu tinha um x1 aqui, ele escalou ele ele tornou ele com uma escala de tempo menor, né, escalou ele horizontalmente, aqui ele fez um atraso em cima desse sinal. Eu mantive aqui os slides, porque ele está amarrado com o livro, tá? Mas aí vocês têm que dar uma lida lá. Bom, sistema linear. O Alan, ele fala bastante com vocês lá sobre o que é um sistema linear, né? Um sistema linear, pessoal, ele é um sistema que obedece o princípio da homogeneidade. Vocês lembram quando ele estava ensinando aplicação de Norton e de Thevenin, né? Que tem mais de uma fonte dentro do circuito, que ele faz a análise considerando uma determinada fonte e desliga, né, parte do circuito, a outra fonte. Aí ele faz os cálculos. Depois ele faz o contrário e no final ele soma os dois valores, né? O sistema que ele obedece o princípio da homogeneidade, ele é dito ser um sistema linear, tá? Nós podemos lembrar também, lá em dispositivos eletrônicos, dispositivo eletrônico, onde tinha um amplificador baseado naqueles
nos transistores bipolar de potência, transistor bipolar, tá? Que você faz a análise de corrente contínua do circuito, não considera a parte corrente alternada, depois você faz a parte corrente alternada, né? E aí você junta o resultado dos dois, o efeito, né, dos dois sistemas funcionando funcionando junto, né? Então a gente diz que quando o sistema ele é linear, ele obedece o princípio da superposição, tá? E tem um detalhe, pessoal, que o sistema, quando ele é linear, ele é governado por equações diferenciais de primeira ordem, de ordem mais baixa, né, de primeira ordem, tá? Então, tem essa observação aí também, tá certo? Bom, então aqui, para a gente finalizar essa etapa 1 aí, né? Sinais. Então, olha lá, como que a gente define o conceito de sinais? São representados matematicamente como funções de uma ou mais variáveis independentes, tá? Exemplo, sinal de voz, brilho de uma imagem, tensão em corrente do circuito elétrico, temperatura em um alto-forno, velocidade e altitude de um avião, etc., né? Os sinais de tempo contínuo, então, a variável dependente é contínua, tá certo? Não necessariamente precisa ser só o tempo, não. Brilho de uma imagem, né? Você tem lá os pixels da imagem, na medida que você varia espacialmente, você aumenta ou diminui esse valor, tá certo? Os sinais de tempo discreto, a variável independente assume apenas um conjunto discreto de valores, tá certo? Então, concluindo aí, chegar nessa parte de definições importantes, sistemas respondem a sinais particulares produzindo outros sinais, né? Então, lá em teoria de controle, você tem uma caixinha, você tem um determinado sinal que está entrando naquela caixinha, um sinal de entrada, eu vou produzir, fazer alguma coisa naquela caixinha e vai produzir um sinal de saída. Um mixer de som, por exemplo, você aplica um sinal vindo na guitarra. Aí lá dentro você, por exemplo, quer aumentar o agudo, ou filtrar, ou atenuar o agudo, né? Você vai mexer lá na mesa de maneira que tenha o sinal que você queira na saída. Tá certo? Bom, processar os sinais, então, pode ser entendido como arcabouço, né? As ferramentas existentes para estudar sinais e sistemas. Tá certo? Então, você tem aplicações na robótica, na engenharia, música, energia, medicina, na automação, em robótica, em tudo que você imaginar. Na engenharia, pessoal, quando cai um raio numa rede, tá? O que acontece? Aí esse raio vai fazer chegar lá uma corrente altíssima, a que a gente chama de corrente de falta, tá? Então, o que acontece? Você tem que pegar uma amostra desse sinal num tempo muito curto, jogar para o sistema de proteção elétrica, tá? Jogar para os relés. Esses relés são colocados em ponto estratégico da linha de transmissão. E aí, em cima desses sinais, eu preciso fazer uma inteligência, uma lógica de segmentar essa rede para fazer com que esse surto não chegue nos elementos, né, da rede elétrica. Quais são esses elementos? Não chegue, por exemplo, no transformador de potência, que é um elemento caro, tá certo? Não chegue nas subestações, não chegue nas residências, né? Então, nós temos aplicações aí em diversos setores, tá? Bom, quando a gente fala em filtrar, eu tenho um sinal com uma quantidade de... Quando a gente fala uma análise de sistema no domínio da frequência, pessoal, né? O que vocês aprenderam lá em Teoria de Controle 1, o Paulo Monteiro, ele fazia várias abordagens, várias análises no domínio do tempo contínuo, só que ele está interessado em saber o comportamento do sistema com relação à frequência, quando eu aumento ou diminuo a determinada frequência, tá certo? Por isso que ele vai para o Laplace, né? Eu tenho um domínio do tempo contínuo, quando eu vou para o Laplace, aí eu faço uma análise, eu tenho equações, muitas vezes, difíceis de serem resolvidas no domínio do tempo. Aí eu vou para o domínio de Laplace, eu passo a ter equações algébricas, né? Eu tenho equações algébricas. Eu resolvo essas equações algébricas usando Laplace. A partir do momento que eu tenho o resultado, eu volto, faço a inversa e obtenho as equações diferenciais no domínio do tempo, tá? Mas tem várias análises lá que ele faz que é aumentando e diminuindo a frequência. Aquele J ômega, né?
que aparecia lá nas análises. Quando eu aumento a frequência, o que acontece com o sinal? Na medida que eu vou aumentando essa frequência, esse sinal pode ir para o semiplano direito, o que vai acontecer? Né? Então, a filtragem, quando a gente falar de filtragem, nós estamos interessados, eu tenho um sinal com espectro de frequência com vários níveis de amplitude e vários níveis de frequência compondo aquele sinal. E eu quero tirar os sinais indesejados, ou ruído, tá? Ou, se eu estiver trabalhando na rede elétrica da CEMIG, eu estou trabalhando com sinal de 60 Hz. Mas, o chaveamento eletrônico lá de equipamentos, pessoal, chave, inversor de frequência, todos os equipamentos que a gente coloca, que são eletrônicos, são chaves eletrônicas na rede elétrica, vai produzindo o que a gente chama de harmônico. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, e esse sinal ele vai sendo misturado no seu sinal elétrico. Tá? Então, muitas vezes, você vai num determinado ponto da rede elétrica e aquele sinal, né, ele tem a terceiro, quinto harmônico. A notícia boa para a gente é que na rede elétrica, normalmente, as frequências acima de quinto harmônico, a amplitude do sinal ela é muito pequena. Tá? Tem um comportamento lá que vocês vão ver que essa amplitude não é amplitude igual à amplitude da frequência fundamental, que seria 60 Hz. Ele vai diminuindo, tá certo? Mas mesmo assim nós temos que tomar cuidado com essas frequências, tá? Então, hoje em sistema elétrico de navio, por exemplo, em avião, você tem uma frequência que não é os 60 Hz. Como a gente precisa de conjugado, precisa de grandezas elétricas de um valor muito elevado, normalmente você trabalha com a frequência da fundamental em 500 Hz, tá? Então, você tem que ter todo um trabalho com os harmônicos, né? Tem acidentes que aconteceram com o navio que foram devido a problema elétrico na casa de máquinas, tá? Justamente pelos filtros não tratarem bem os harmônicos ou não tratar bem as grandezas lá relacionadas à qualidade da energia elétrica. Quando a gente fala em modulação FSK, né? É você empacotar, você pegar um determinado sinal que está numa determinada frequência, você vai colocar esse sinal empacotado com uma frequência diferente para transmitir, né? Para ser transmitido. E depois você volta com ele na frequência original. Seja para transmissão, armazenamento, tá? Esses são exemplos aí. Quando a gente fala de análise espectral aí de um sinal, pessoal, a gente quer saber quais são. Eu tenho um determinado sinal. Quais são todos os valores de frequência e de amplitude que compõem aquele sinal? Tá certo? Então, olha lá, que ele fala quais os diferentes valores de frequência e amplitude dos sinais que compõem o sinal. Aí vão vir aqui os índices harmônicos, né? Se eu falar, por exemplo, sinal de 60 Hz, sinal de tensão da rede da CEMIG. Então, o segundo harmônico dele seria se tem 120 Hz nele. Terceiro harmônico, se tem 180 Hz. Quarto harmônico, se tem 240 Hz. E assim por diante. Tá? Quando a gente estiver falando o índice harmônico, para a rede da CEMIG, o índice harmônico 1 é o próprio 60 Hz. Tá? Os subharmônicos são os valores abaixo de 60 Hz. Tá? Os interharmônicos, né, são os valores que, por exemplo, entre 60 e 61 Hz, que são valores inteiros. No meio dessas faixas aí, eu tenho 60,2, 60,3, 60,4, tá? Então, são os valores que tem, aí vai depender da configuração que eu vou fazer para o meu medidor de espectro, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de medidor de espectro, é um medidor que ele vai falar para você, num eixo horizontal, ele vai mostrar o valor da frequência pela amplitude naquela frequência, qual é a amplitude daquele sinal. Tá certo? A amostragem, né? A amostragem tem a ver com processamento digital. É o processo de eu pegar o valor do sinal analógico e converter ele para um domínio do tempo discreto. Mas para fazer a amostragem, pessoal, eu tenho filtragem do sinal, eu tenho o processamento digital, que é a conversão AD, eu tenho os filtros anti-alias, né? Para eu evitar aquele problema lá de uma frequência mascarar a outra, tá? E a realimentação, como eu falei,
ele já os sistemas realimentados já são abordados na disciplina de teoria de controle. Então, a gente não vai ver, assim, vamos falar sobre, mas aqui não é objetivo nosso fazer teoria de controle com realimentação, com circuito de realimentação. Bom, então esses slides aí são os que estavam faltando, tá? São os que estavam faltando. Então, nós terminamos aí de concluir essa etapa, tá certo? Ele é baseado no capítulo 1 desse livro do Oppenheim. E agora, pessoal, quando a gente fala assim de representação e propriedades básicas de sinais e sistemas, tá? Aquele slide que eu mostrei para vocês é a introdução aos sinais básicos. Essa representação e propriedades básicas de sinais tem a ver com um pouco com isso que nós acabamos de falar, mas ela está melhor retratada nesse livro de sinais e sistemas, tá? Então, eu vou passar aqui de uma maneira até mais rápida nele. Tem um apêndice A, que na aula passada nós abordamos a parte de exponencial complexa, tá? E aí esse capítulo, ele tem um apêndice muito rico nisso. Ele vai falar sobre as exponenciais complexas, a fórmula de Euler, que eu deixei gravado na última aula com vocês. Deixa eu só ver se tem alguém aqui. E aí depois, qualquer dúvida, vocês podem dar uma conferida aí, tá? Então, os sinais e sistemas aqui, tem algumas partes que ele vai repetir, eu vou passar mais rápido, mas eu quero ir, na verdade, na parte que interessa sobre o tipo de classificação dos sinais, tá? Então, olha lá, ele vai falar sobre... É uma outra maneira dele, uma abordagem um pouco diferente. O livro do Lattes, ele explica de maneira mais detalhada, mais explicativa do que o Oppenheim. O Oppenheim, como dizia o meu orientador, né? Tem hora que ele é um livro não muito palatável, tá? Como ele é um camarada que é um papa aí na área, muitas vezes ele trabalha muito com aula de alunos de pós-graduação. Então ele diz, ó, eu quero que vocês estudem o capítulo 1, 2 e 3 para a gente discutir na aula que vem, tá certo? Então ele vai falar, né, a questão de tamanho do sinal, tá? Tamanho, potência, e aqui tem um conceito importante para nós, pessoal, que é um ponto que eu tenho que parar aqui com vocês para... Estou achando que o livro aqui é... Aqui, olha só. Imagina um determinado sinal, tá? Eu tenho um sinal de tensão, eu tenho um sinal de corrente. Como é que a gente mede um sinal? Então, a energia, pessoas, se tivesse como eu fazer uma medida, né, uma medida da energia do sinal, tá? Eu precisaria arrumar uma maneira para fazer isso. Então, por exemplo, uma pessoa, né? Como é que seria uma maneira de medir a energia de uma pessoa? Aí alguém poderia falar assim, vou fazer pela altura da pessoa, né? Mas o que que acontece? Se você pensar na altura, mas pensar que essa pessoa também tem uma determinada circunferência, né? Se a gente pensasse com essa pessoa como sendo um cilindro, né? Um cilindro, então, se a gente pudesse pegar esse número e esse número fosse a representação da energia dessa pessoa, né? Então quer dizer que eu poderia buscar isso. Falando em termos de sinal, é mais fácil a gente visualizar, tá? O que que acontece? Então, o que que ele colocou aqui? Eu vou representar um sinal, a energia do sinal, de um x ao quadrado aqui de t, dt, tá? Esse sinal, eu vou representar ele como uma área de menos infinito a infinito, tá? Só que ele falou o seguinte, para eu fazer esse x aqui para ser um número complexo, eu vou colocar que vai ser um módulo, um valor ao quadrado eu vou representar a energia como sendo esse valor, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Ele vem com dois conceitos importantes aqui, ó. Potência do sinal, né? O que que acontece? Para essa integral aqui convergir, para eu conseguir integrar, tá certo? Eu preciso, né, que essa função aqui ela tenha um determinado comportamento, tá? Eu vou ter o conceito de energia e conceito de potência. Então,
Olha essa primeira linha. A energia do sinal deve ser finita para que seja uma medida significativa do tamanho do sinal. Imagina um sinal senoidal, tá? Esse sinal senoidal, se você fizer essa integral de cima aqui, ó, de menos infinito a infinito, esse valor, né, esse valor de energia, eu vou ter um valor infinito de energia, tá? Um valor infinito de energia. Então, o que eu vou colocar aqui as duas? Isso aqui, se ficar um pouco vago aí, tá? Não preocupa com isso por enquanto, não, porque você tá, isso aí são por questões teóricas, tá? Olha o que eu vou colocar aqui, ó. A energia do sinal deve ser finita para que seja uma medida significativa do tamanho do sinal, tá? Uma condição necessária para que a energia seja finita é que sua amplitude tenda a zero quando t tende a infinito. O que ele está dizendo é que se o sinal não tender a zero quando t tende a infinito, a energia daquele sinal é infinita. Então, a gente não vai ter um valor que vai dar a medida daquele sinal, tá? Nesse momento, né, caso contrário, a integral não convergirá, que é essa integral 1.2 aqui. De modo resumido, quando você não tiver, né, quando se o valor do sinal não tende a zero quando t tende a infinito, a energia do sinal é infinita, né? Então, uma medida mais significativa do tamanho do sinal, neste caso, é a energia média, se ela existir, tá? Essa medida é chamada de potência do sinal. Para um sinal x de t, definimos sua potência p de x por... Então, olha lá, p de x vai ser igual ao limite, eu vou pegar um período desse sinal, quando t tende a infinito, vou pegar a metade desse período, né, de menos t sobre 2 a t sobre 2, e aí daquele determinado sinal, tá? Podemos generalizar essa definição para um sinal complexo. P de x vai ser limite de 1 sobre t. Então, batendo o olho nesse sinal aqui, pessoal, esse sinal da letra A, tá? Quando t tende a infinito, ó, quer dizer que esse x de t está tendendo a zero, tá vendo? E para o lado esquerdo, da mesma maneira. Quer dizer, então, que eu consigo fazer... Esse sinal da letra A é um sinal de energia, que ele tem energia finita, tá certo? Agora, o sinal da letra B, observe que ele nunca vai para zero. Ele nunca vai para zero com t tendendo a infinito, tanto, né, com t tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Então, quer dizer que esse sinal é um sinal com potência finita. Aí nós vamos usar quando o sinal nunca vai ser de energia e potência ao mesmo tempo. Ou ele é de energia finita, ou ele é de potência finita. Tá certo? Então, letra A aí, observem que ele está indo para zero quando o t tende a infinito. Então, o sinal da rede elétrica, sinal de tensão da rede elétrica, ele é um sinal de energia finita ou de potência finita? O que vocês acham? Acho que é de potência finita, né? Exato, ele é de potência finita, porque ele nunca, quando t tende a infinito, como ele é um sinal periódico, o valor da tensão não tende a zero, tá certo? Por outro lado, como ele é periódico, você consegue calcular a potência média dele. Então, a medida de potência para esse sinal, ela é um valor que a gente consegue medir, que nós estamos acostumados com ele, tá certo? Então, o que acontece? Qual é a medida que a gente usa para tensão, né? Se você tiver um sinal de tensão senoidal bonito, hoje, pessoal, infelizmente eu não vou conseguir nem ligar meu quadro digital aqui, tá? Porque não tem nada instalado. Lá no circuito, análise de circuito, você tem um sinal senoidal perfeito. Quando você calcula o valor médio, como o valor médio é a soma das áreas dividido pela quantidade de ciclos, o valor médio dá zero, tá certo? Por outro lado, o valor RMS você consegue fazer o cálculo, que ele pega cada ponto, eleva ao quadrado, soma e divide pelo número de pontos e tira a raiz quadrada desses pontos, tá? Então, essa medida aí de energia finita, você bateu o olho no gráfico. Isso aqui, por que ele é um gráfico de energia finita? Por causa desse comportamento indo para zero aqui em t tendendo a infinito.
tá? E a letra B é um sinal de potência, tá certo? Então tá aí essa parte introdutória que o Oppenheim não aborda, tá? Ele aborda um pouco mais para frente. Então é isso que ele está falando, ó. Observe que a potência do sinal P de x é a média temporal do quadrado da amplitude do sinal, ou seja, o valor médico quadrático de x de t. Tá? X de t é um sinal qualquer no domínio do tempo. De fato, a raiz quadrada de P de x é o conhecido valor RMS, raiz média quadrática de x de t. Tá certo? Então é isso aqui, ó. Na hora que a gente for calcular para esse sinal B, a gente vai... O valor RMS é que vai dar o valor para a gente. Se você for calcular o valor médio, como esse sinal está se repetindo no tempo, o valor médio dele vai dar zero. Então, esse sinal aqui é um sinal de potência finita. E esse sinal da letra A é um sinal de energia finita. Bom, 6h15 aqui agora, pessoal. Aí depois, o que vai acontecer? Tem algumas coisas bem interessantes aqui que vocês podem dar uma lida com calma, tá? Aí vai falar por que ele usa o módulo ao quadrado para o sinal periódico, tá certo? Mas, a grosso modo, é isso que eu acabei de falar para vocês aí, tá? Então, ele tem quais são as unidades para energia e a unidade para energia e potência, tá? Ele vai falar para você que as equações lá onde está calculando a área, você não tem dimensionamento, né? A gente está acostumado, a gente fala assim, potência e energia, então é tensão e potência elétrica. Não necessariamente. É um sinal qualquer, tá? Então, olha lá, o que ele está dizendo aqui para a gente isso ocorre porque estamos usando o termo energia, não no seu sentido usual. Estou clicando aqui, ele está achando que eu quero colocar um comentário. Mas o energia aqui está sendo indicado para usar o tamanho do sinal, tá? A mesma observação é aplicada para o termo de potência. Então, as unidades de energia e potência, como definidas aqui, dependem da natureza do sinal. Se x de t for um sinal de tensão, sua energia possui volts quadrado segundo, tá? E se for potência, aí ele vai chamar de volts quadrados. Se x de t for um sinal de corrente, suas unidades serão amperes quadrado vezes segundo. E se for potência, sinal de potência seria amperes quadrados, tá? Bom, para a gente, porque nós estamos acostumados com essas grandezas, né, elétricas, né? Então, batendo o olho aí, pessoal, batendo o olho, que vai ser importante para nós, esse sinal aí da letra A, ele vai ser um sinal de energia finita? A pergunta primeiro é essa. Ele é um sinal de energia finita? Né? Observem que ele mesmo raciocina, lá, graficamente dá para a gente, quando você fizer somar essas áreas nesses intervalos de integração aí, essa integral vai convergir. Então, esse é um sinal de energia finita, tá certo? Por outro lado, a letra B, ó, se você tentar fazer essa integral, ela não vai ter convergência, tá certo? Mas, observe que o tempo, quando o t tende a infinito, o sinal não está tendendo a zero, ele está tendendo a valores aqui com amplitude menos e mais 1, então você vai usar uma classificação dele de um sinal de potência finita. O sinal nunca vai ser, como eu falei aquela hora, de energia e potência ao mesmo tempo, tá certo? Ora ele é de energia finita, ora ele é de potência finita. Bom, então, descendo aqui, tá, pessoal? Esse livro tem aí disponível aí na biblioteca online de vocês. Ele vai fazer alguns exercícios graficamente, usando a integral aqui, ó. Já que o sinal tem energia finita, faça o cálculo, né? Calcule a energia dele para mim. Então, tá vendo que ele colocou ó, menos 1 a 0. Quero saber qual é o valor. Olha lá. Então, por definição, o sinal é x ao quadrado dt. Então, voltando nessa figura, eu tenho menos infinito a infinito, a zero, e depois de zero a infinito. Então, ele fez esse cálculo aqui, ó, para esse sinal da letra A. Então, de menos 1, no instante menos 1 a 0, é essa área que ele vai calcular, que na verdade vai ser 2 vezes 1, vai dar 2. Tá? E no intervalo de 0 com t tendendo a infinito, vai ser a integral desse 2 elevado a menos t sobre 2. Nesse intervalo de 0 a infinito. Então, ele fez o cálculo. Ó. Menos infinito a infinito, ele vai fazer uma integral por partes, menos infinito a 0,
de 2 elevado a 2, dt, mais de menos infinito a infinito, de 4 vezes E elevado a menos t dt. Então, a energia desse sinal, ele calculou, deu 4 mais 4, 8. Então, foi um sinal de energia finita. Tá certo? Por outro lado, olhando o sinal da letra B, primeira coisa que a gente tem que bater o olho e ver que ele não é um sinal de energia finita. Então, não adianta você tentar aplicar a fórmula lá, porque a área aí, as áreas vão ser infinitas, não há convergência, tá certo? Não há convergência. Então, eu vou precisar aplicar a fórmula da potência, cálculo da potência. Então, é isso que ele colocou aqui, ó. A fórmula da potência é 1 sobre 2, que é o período, é 1 sobre t, tá? É 1 sobre t, ó. Então, o período, batendo o olho aqui nesse sinal, ó, o período dele é 2, ó, né? Eu tenho em dois intervalos aqui, ele se repete, de menos 1 a 0 e de 0 a 1. Então, no instante tempo t igual a 2, o período, então, é 2. Então, 1 sobre t, né? Eu vou fazer esse cálculo aqui dessa integral aqui. Então, olha lá, de menos 1 até 1, né? E essa curva aí é uma curva que é T, né? É uma reta aí de inclinação 1, tá certo? Então, é isso que ele fez na letra B aqui, ó. X ao quadrado, T dt, vai ser o intervalo menos 1 a 1, 1 sobre o período, que é 1 sobre 2. Então, vai dar meio de menos 1 a 1. Quem que é o x de t? A função lá é a função de inclinação, é uma reta, inclinação unitária. Então, é t ao quadrado dt. Fazendo esse cálculo e resolvendo essa integral aí, dá 1 sobre 3. Tá? 1 sobre 3. Então, ele tem uma observação aqui. Lembre-se que o sinal de potência é o quadrado de seu valor RMS. Tá? Então, se eu colocar esse valor aqui ao quadrado, portanto, o valor RMS desse sinal é 1 sobre raiz de 3. Então, ele elevou isso aqui, aplicou raiz quadrada de 1 deu 1, raiz de 3. Em resumo, pessoal, quando a gente falar de energia ou potência, está associado a esses conceitos. Lá na engenharia elétrica, a gente faz uso desse conceito. O que a gente vê na engenharia elétrica é um caso particular disso que a gente acabou de ver. Tá certo? Bom, então, tem aqui alguns exercícios aqui que ele faz, tá? Algumas definições aqui com cosseno, algumas relações, mas eu vou pular e vou deixar isso para vocês aí depois dar uma lida. Para vocês darem uma lida, tá certo? E aí eu vou passar logo para a parte de classificação aí dos sinais aí. Tem alguma parte que ele fala de algumas operações úteis, né? Deslocamento temporal, que aquele slide que eu passei para vocês já abordou, então não vou parar aqui, não. Deslocamento temporal é você fazer operações que deslocam esse sinal aí no tempo, tá certo? Um bom exemplo aí, pessoal, na elétrica, você aplica um sinal de tensão na entrada de um circuito, se tiver um indutor ou um capacitor, ele atrasa, né? Ele desloca tensão versus corrente, tá certo? Tensão versus corrente. Então, são exemplos aí de deslocamento temporal que nós temos no sistema elétrico, tá? Bom, tanto o deslocamento horizontal quanto o escalamento, né? Que o escalamento é... Aí ele deu um outro exemplo, quando ele fez esse E elevado a menos 2t, e E elevado a menos 2t menos 1, né, ele atrasou o sinal, fez um atraso aí nesse sinal. Então, não tem muita novidade, isso aí a gente já tinha visto aí, né, naqueles slides anteriores. O escalamento de temporal, olha lá, eu tenho um φ de t sobre 2, ou eu vou achatar ou eu vou alargar esse sinal. Então, é isso aí que ele fez, ó. Na letra A, letra B e a letra C. X de t, x de 2t e x de t sobre 2, tá? Ele está mexendo, então. Isso aí vai ser importante para nós na hora que a gente estiver resolvendo o problema do aliens, tá? Dos filtros anti-aliens. Ou para ser anti-aliens, ou para aumentar, para diminuir taxa de amostragem. Aí tem uma operação parecida com essa.
Então, tem um exercício, ele sempre coloca um exercício aí para vocês brincarem aí com as fórmulas, né? Então, olha lá, no domínio do tempo, tá? Mas aí eu vou deixar aí como trabalho aí para vocês darem uma olhada nisso aí. Então, tem outro exemplo, reversão temporal. Quando você aplica o sinal menos aí, ele vai fazer uma reversão, tá? Vai fazer um rebatimento vertical e horizontal, tá certo? Bom, aí o que interessa para nós vai vir a partir vai ser a classificação de sinais. Como eu falei, tem coisas que não é novidade para vocês. Então, olha lá, sinais contínuos e discretos no tempo, né? A questão do contínuo aí, entre a variável tempo é contínuo, né? Então, aqui ele deu um exemplo de sinal discreto, é o valor das recessões na Bolsa de Nova York, né? Tem lá o valor quedas consecutivas das ações, né? Desde 1981. Então, são valores discretos no tempo, tá? São valores discretizados. Sinal analógico versus sinal digital. Aí, pessoal, tem um conceito importante desse sinal analógico e digital, porque quando fala em digital, a gente só acha que é o 0 e 1. Aliás, quando fala que é digital, né? Esse sinal da letra A é um sinal analógico de tempo contínuo, tá? Esse sinal da letra B, ele tem duas amplitudes apenas. Eu não sei qual é essa amplitude. Ele tem um valor que a gente chama de binário. Binário não, ele tem dois valores possíveis, tá? Então, olha lá, ele é um sinal de domínio de tempo contínuo, tá certo? E como ele tem apenas dois valores, a gente diz que esse sinal é um sinal digital. Digital. Por outro lado, o sinal da letra C, entre dois instantes de tempo, ele pode ter vários outros valores. Ele pode ter vários valores. Então, ele é um sinal contínuo, ele é um contínuo no tempo, tá? Que ele tá sempre aumentando. Da letra C, tá? E ele é um sinal, ele é um sinal analógico, na letra C, ele é um sinal analógico e discreto no tempo, porque eu tenho apenas alguns valores dele. Tá? Eu não tenho infinitos valores entre dois instantes de tempo. Eu tenho apenas o analógico no sentido que ele tem diversas faixas aqui, ó, e sempre crescentes. O sinal da letra D, ele é um sinal digital, que ele tem apenas dois valores possíveis, e ainda ele é um sinal discreto no tempo. Tá certo? Então, são quatro possibilidades aí para esses sinais. Ó. Quando ele estiver com a linha contínua, domínio de tempo contínuo. E aí ele tem apenas duas amplitudes possíveis. Então, ele é um sinal digital, na letra B. Tá certo? No 1 aqui, ele tem infinitos valores de amplitude. Então, ele é contínuo no tempo e ele é analógico. Então, olha lá, analógico e contínuo no tempo. Bom, o sinal é periódico, né? O sinal periódico, quem é da automação é mais fácil de visualizar isso aí. Quando ele se repete, né? E a gente chama esse instante de tempo aí, quando ele começa a se repetir, da frequência fundamental do sinal. Essa frequência fundamental está associada ao período fundamental. Esse período fundamental, então, é o T0 que está aí. Bom, então, o sinal, quando ele é periódico, ele tem essa característica. A integral de x de t do instante a mais t0, vai ser igual b mais t0, tá? Bom, na verdade, isso aqui, tá, pessoal? A propriedade útil adicional de um sinal periódico x de t com período t0 é que a área abaixo de x de t em qualquer intervalo de duração t0 é sempre a mesma. Tá? Ou seja, para os quaisquer números reais A e B, se você pegar qualquer valor A e B, a integral de A mais T0, vai ser a integral de B mais T0, quaisquer que seja o valor de A e de B, tá certo? Então, isso aí é um ponto importante para a gente aí. Bom, aqui tem um outro exemplo de um sinal aqui periódico, tá certo? Bom, essa parte fechando aí, né,
essa unidade, ele volta lá no conceito de sinais de energia de potência. Aqui o que para a gente que é importante é, um sinal com energia finita é um sinal de energia, e um sinal com potência não nula finita é um sinal de potência, tá? Então, olha lá, nesse comentário, todos os sinais práticos possuem energia finita e, portanto, são de energia finita, tá? Um sinal de potência deve necessariamente ter duração infinita. Caso contrário, sua potência, a qual é sua energia média em um intervalo de tempo infinito grande, não atingirá o limite no nulo. Claramente é impossível gerar um sinal puramente potência na prática, pois tal sinal teria duração infinita e uma energia infinita, né? Então, além disso, devido à repetição periódica, sinais periódicos nos quais a área x de t ao quadrado em um período é finita são sinais de potência. Entretanto, nem todos os sinais de potência são periódicos, tá? Só a título de curiosidade, aí depois vocês podem dar uma lida com mais calma. Agora vai vir, pessoal, a parte dos sinais básicos nós já vimos, né? Degrau e a exponencial. E vai trabalhar um pouquinho com vocês aí em alguns exercícios. Esse livro tem mais exercícios que o Oppenheim não tem, tá? Inclusive, ele faz aqui alguns arranjos de como é que ele faz para gerar. Ele fala assim, como que eu faço para gerar esse sinal da letra A? Ele, na verdade, ele aplicou uma convolução. Ele gerou um sinal que é o da letra A, T. Esse sinal da letra T, ele fez uma convolução com degrau unitário. Depois ele pegou uma outra função, que é menos 2t menos 3, fez uma outra aplicação com esse degrau unitário e juntou os dois. Então, a letra B mais a letra C vai gerar esse sinal da letra A, tá? E aqui, matematicamente, ele vai explicar como é que ele faz isso em função do degrau unitário, em função da rampa. E aí eu vou deixar isso aqui como exercício, porque lá na hora que ele fizer isso aqui passo a passo, né? Ele vai explicar isso aqui para vocês, aí eu vou trabalhar mais na parte que interessa para a gente aqui hoje, tá? Que são as classificações que nós não vimos ainda. Bom, degrau unitário, aquela questão do impulso e aproximação, né? Então, olha lá, a integral de alfa vezes e elevado a alfa igual a 1. Isso aqui, pessoal, ele está explicando, que ele vai chegar nos finalmente aqui, é para explicar que a integral do impulso é o degrau e a derivada do degrau é o impulso, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada nisso aqui também, tá? Então, olha lá, integral do impulso unitário de um intervalo dt, delta t vezes dt, de menos infinito a infinito, aqui ele vai explicar, provar por que a integral do impulso unitário é o degrau, tá certo? E por que a derivada do degrau é o impulso. Aí eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida nisso aí depois, tá? Porque, como eu falei, eu quero chegar na classificação, né? Olha lá. Que ele vai, os finalmente daquilo ali é isso aqui, ó. Integral de menos infinito a t do impulso unitário dt, né? Essa integral aqui, ela é 0 para t menor que 0 e 1 para t maior ou igual a 0. Na verdade, essa definição é a definição do degrau unitário, tá? Bom, isso aqui é o conceito da exponencial complexa que eu expliquei, né, na aula passada, então eu vou deixar porque está tá lá naquele slide, né? Então, olha lá, nós quebramos o sinal, aquele E elevado a alfa t, né? Aí nós tínhamos esse comportamento. Quando eu quero esse comportamento aqui da letra B, né? Eu vou trabalhar com um ρ igual a 0 e vou mudar o ômega, colocar o ρ igual a 0 e alterar o ômega. Quando eu faço isso, esse ômega, na verdade, vai diminuir ou aumentar essa frequência, tá? Quando esse ρ for menor que 0, vai ter um envelopamento decrescente. Quando esse ρ for maior que 0, vai ser um envelopamento crescente. Então, o ômega está mexendo nessa frequência desse sinal aqui da letra B, consequentemente da letra C e da letra D, e o ρ
está me dizendo qual que é o comportamento desse envelopamento. Ou ele vai achatar o sinal, ou ele vai expandir o sinal, ou ele vai manter um achatamento constante aqui, né? Quando o ρ for igual a zero. Então, isso aí foi o que nós fizemos na exponencial complexa. Mostrei como é que faz isso aí no MATLAB também, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada nas gravações. Bom, tem um conceito aqui de sistemas lineares, tá, pessoal? A primeira que ele vai mostrar aqui, que é o conceito do... Bom, de função par e função ímpar, eu vou deixar isso aqui também, tá? E na hora que vocês estiverem lendo, ele vai trabalhar com os conceitos aí da função par e ímpar, tá? E como é que a gente trabalha em função do cosseno, sempre em função da função exponencial, que é elevada a t, tá? Bom, aí vai vindo a parte que é uma parte mais interessante para a gente, que vai ser a parte de classificação de sistemas. Como eu atrasei um pouquinho no início aí, pessoal, devido ao problema com o notebook, então eu vou seguir aqui, tá certo? Se eu quebrar o horário da aula aí, depois vocês podem dar uma olhada na gravação aí. Então, o sistema, né? Como a gente já tinha visto aí, quando a gente está fazendo um modelo matemático, né? É o que ele está colocando, ó. Como mencionamos na seção 1.1, sistemas são utilizados para processar os sinais, para permitir modificação ou extração de informação adicional nesses sinais, dos sinais. Um sistema pode ser constituído por componentes físicos, né? Implementação em hardware. Aí na elétrica tem capacitor, indutor, resistor, ou pode ser um algoritmo que calcula o sinal de saída a partir de um sinal de entrada. Em processamento discreto, quando a gente fala em processamento discreto, então nós estamos usando um programa para extrair informação desse sinal, tá? Então, o modelo físico, né? Na automação, então, a gente tem um sistema elétrico, faz o modelo elétrico, procura as equações matemáticas para esse sistema. A implementação em hardware seria uma modelagem física, e os algoritmos aí para fazer isso seria, né, os programas, o if, else, for, while, seria um processamento em software, tá certo? Bom, aqui tem uma modelagem que ele usou aí para um exemplo que ele apresenta no livro de um filtro RC, pessoal, mas eu não vou parar aqui nisso agora, não. Depois vocês podem dar uma lida, né? Ele vai colocar um exemplo de um sistema elétrico simples e aí aquela equação lá é em cima desse modelo, tá? Mas aqui, para mim, eu estou mais interessado na classificação dos sistemas, tá? Que é essa parte aí agora. Bom, 6h37 agora. Então, olha lá, tem coisas aí que nós da automação, vocês vão bater o olho e já vão entender. Então, olha lá, os sistemas podem ser classificados genericamente nas seguintes categorias: lineares e não lineares, né? Sistemas com parâmetros constantes ou com parâmetros variando no tempo, sistemas instantâneos sem memórias ou sistema com memória. Esse 3 aí eu acho que é novidade para vocês. O 4, sistemas causais ou não causais, também eu acredito que seja novidade, tá? Sistemas contínuos ou sistema discreto no tempo, aí eu acredito que não seja novidade, né? Lá na teoria de controle 1, você trabalha com sistema contínuo no tempo. Teoria de controle 2, você trabalha com sistema discreto no tempo, tá? Sistema 6, sistemas analógicos e sistemas digitais. Se você faz o sistema, uma placa, o detalhe do sistema analógico, né, é que ele resolve apenas uma equação diferencial. Você faz um filtro, por exemplo, aí você solda lá os componentes na placa. Aquele sistema é um sistema analógico, tá? O problema é que se você quiser mudar a equação, mudar qualquer parâmetro, a placa já está soldada. Então, você não consegue fazer essa mudança, né? O sistema digital é feito dentro de um processador digital de sinais. Um Arduino, um PIC, né? Um DSP. Aí nós estamos trabalhando com processamento digital, tá certo?
Aí vem um ponto 7, ó, que a gente chama de sistemas inversíveis ou um sistema que não é inversível. E na 8, pessoal, aí vai vir o conceito de sistemas estáveis e os sistemas não estáveis. Tá certo? Então, esse final desse capítulo aí, ele vai falar sobre esses conceitos aí, ó. Os sistemas podem ser classificados genericamente nas seguintes categorias, tá? São essas 8 classificações. Como eu falei, a metade aí a gente vai vendo, vai esbarrar com elas aí na automação. Problemas são as outras, né? Esse 3 aí, o 4, esse 4, que a gente a gente vai ver isso aqui em sinais. E o conceito de inversível ou não inversível. Então, basicamente, é o 3, o 4 e o 7, que eu acredito que vocês não tenham visto em nenhum ponto aí da disciplina, tá? Bom, é 6h40 agora, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar os que eu acredito que vocês não viram, tá? Os que eu acredito que vocês não viram. E depois eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse capítulo, né? Dar uma lida aí com calma no capítulo e trazer as dúvidas, né? Deixa eu ver se é alguém que está me chamando aqui no WhatsApp. Não. Para a gente fechar essa parte aí, dessa parte de classificação de sistemas, tá? Então, bom, sistemas lineares e não lineares. Aí, pessoal, tá o conceito linearidade. O sistema ele é linear se ele obedece o princípio da superposição, tá? E, a grosso modo, é o seguinte. Para uma dada entrada x1, esse sistema ele vai gerar y1, tá? E, para uma entrada x2, ele gera y2. Se o sistema ele é dito linear, na hora que eu somar x1 mais x2, a saída dele vai ser y1 mais y2. Se ele obedecer isso aí, né? Se ele obedecer isso aí, a gente diz que ele está obedecendo a propriedade da homogeneidade ou do escalamento, tá? Então, se eu, para uma entrada x, x1 mais x2, a saída vai ser y1 mais y2, tá? E do ponto de vista do escalamento, se eu tiver um real, um valor k, se eu multiplicar esse k na entrada, a saída também vai aparecer multiplicada por esse valor k. Certo? Bom, e para ficar de modo genérico, eu tenho x1 gera y1, x2 gera y2. Então, k vezes x1 mais k vezes x2, eu vou ter a saída k1 vezes y1 mais k2 vezes y2, tá? Então, quer dizer que se eu desligar o k1 ou desligar ou x1 ou x2, a saída vai aparecer com essas entradas desligadas. Então, se isso é satisfeito, quer dizer que esse sistema ele é um sistema linear. Tá certo? E quando a gente chama... bom, aí tem uma teoria que ele explica aí para vocês, que eu vou deixar também. Aí tem aqueles conceitos de no instante zero, como é que estava o sistema, né? No instante zero eu posso ter carga no capacitor. Eu vou deixar aí isso aí para vocês darem uma lida depois aí. Bom, o próximo conceito importante aí para a gente, pessoal, é o conceito de o fato de ser linear é uma propriedade do sistema, tá? E o fato de ser invariante no tempo, a invariância no tempo é outra característica do sistema, tá? Então, o que ele diz? A invariância no tempo... Então, olha só. Eu acabei pulando aqui Pulei aqui um
um slide que ele... A grosso modo, um sistema elétrico, tá? Um sistema elétrico, você os parâmetros dele lá, que é o valor da resistência, o valor da capacitância, né? O valor da indutância, esses valores não variam com o tempo, né? Agora, um avião. O avião, ele enche o tanque de combustível. Agora, o volume de combustível no tanque, nós não podemos variar, nós não podemos ignorar que ao longo, na hora que for variando o tempo, esse volume ele vai diminuir, né? E esse avião vai ficar mais leve, tá certo? Então, quer dizer que o volume, para um controle onde você tem que considerar o volume do combustível, o volume do tanque do avião, eu não posso considerar que esse parâmetro é um parâmetro constante no tempo, tá? Porque na medida que o avião ele vai voar, né, ele vai se deslocar, o combustível vai sendo queimado, e aí eu vou diminuir a carga. Então, isso vai afetar várias coisas no avião, tá certo? Então, a invariância no tempo, ó, sistemas cujos parâmetros não são alterados com o tempo são invariantes no tempo, também chamados de sistemas com parâmetros constantes, tá? Os parâmetros dele não são funções variando com o tempo, são apenas constantes. A variável independente não varia com o tempo. Então, o que ele está dizendo, ó, para tais sistemas, se a entrada for atrasada em t segundos, a saída é a mesma anterior, porém atrasada também t segundos, assumindo que as condições iniciais também estejam atrasadas t segundos, tá? Bom, então ele vai mostrar aqui ele vai ilustrar, né, de forma gráfica essa característica que é, como eu falei agora, de ser invariante no tempo, tá? Eu vou... Então, olha lá, essa ilustração aqui que ele está colocando, ó, ele tem um sistema A, que é essa representação. Ele deslocou a entrada A de uma diferença temporal. Essa diferença, né, esse parâmetro A de deslocamento, ela apareceu na saída, mas a única alteração que apareceu foi essa, tá certo? O deslocamento que foi apresentado na entrada. Na letra A, nessa figura da direita, né, é a mesma coisa. Ele colocou um deslocamento na entrada do sistema e esse deslocamento apareceu na saída do sistema, tá? Ademais, o sinal ele permanece com a mesma característica, não houve outra alteração, tá? Devido a isso, então, a gente chama. Então, eu tenho aqui um sistema S, um XT, esse S aqui, ele provocou um atraso nesse sinal, então aqui tem um atraso de t segundos, tá certo? Esse x de t, quando eu fizer um atraso peraí. Bom, eu tenho um sistema S, x de t. Esse y de t atrasou esse sistema no instante de tempo t segundos, tá? Então, esse y de t está aparecendo t menos t, né, com esse atraso. Bom, se eu atrasar o x de t, aqui foi só uma maneira diferente, tá, pessoal? Ele só colocou assim, ele pegou x de t e aplicou S, que é o sistema, e depois ele atrasou t segundos. Então, isso aqui tanto faz ele aplicar esse atraso depois de S ou antes de S, tá? Se ele aplicou esse atraso antes de t segundos e a saída aparece da mesma maneira, quer dizer que esse sistema é um sistema de propriedade com invariância no tempo, tá? Então, é isso que ele colocou. E aí nós temos o que a gente chama de sistema LIT. Quando o sistema ele é linear, ele obedece o princípio da sobreposição. Quando ele é I, ele é invariante no tempo, tá? Que é essa propriedade do deslocamento temporal apenas. Então, o sistema LIT, no nosso curso aqui, a gente vai trabalhar com sistemas LIT, né, inicialmente. Mas depois tem algumas outras características que vão ser importantes para a gente, tá? Eu vou fazer o seguinte, quando ele diz sistemas instantâneos, sistemas dinâmicos,
Qual que é a definição, né, do sistema instantâneo? O sistema instantâneo, pessoal, vamos imaginar um resistor. Qual é a potência que vai ser dissipada num resistor? A potência vai determinar do valor da corrente num determinado instante de tempo, tá? Então, num circuito resistivo, a potência dissipada por um resistor, né, quer dizer que isso aí é um sistema instantâneo. A gente diz que ele é um sistema instantâneo, tá? Um sistema dinâmico, ele é um sistema que ele vai ter um comportamento baseado com o histórico passado dele. Com o histórico passado. Então, o que acontece? Então, olha só. Então, olha lá. Sistema instantâneo e sistema dinâmico, né? Como observado anteriormente, a saída de um sistema em um instante t qualquer geralmente depende de todo o passado da entrada. Entretanto, em uma classe especial de sistemas, a saída a qualquer instante tempo t depende apenas da entrada naquele instante. Então, lá, em circuitos resistivos, por exemplo, qualquer saída do circuito em qualquer instante de tempo t depende apenas da entrada naquele instante de tempo t. Nesses sistemas, a história passada é irrelevante na determinação da resposta. Tais sistemas são chamados de sistemas instantâneos ou sem memória, tá? Então, quando eu tenho um sistema que ele depende apenas da entrada naquele momento, naquele instante de tempo, a gente diz que esse sistema é sem memória. Mais precisamente, um sistema é dito instantâneo ou sem memória se sua saída a qualquer instante t depender, no máximo, da força da sua entrada no mesmo instante tempo t, e não de qualquer valor passado ou futuro da entrada. Caso contrário, o sistema é chamado dinâmico, ou um sistema com memória. Um sistema cuja resposta em t é completamente determinada pelos sinais de entrada nos instantes t segundos passados, intervalo de t menos t a t, é um sistema de memória finita, ou com memória t segundos, né? Circuitos contendo elementos indutivos e capacitivos geralmente possuem memória infinita, porque a resposta de tais circuitos, a qualquer instante tempo t, é determinada por todo o passado de sua entrada, de menos infinito a t. Essa característica é válida para o circuito RC, né? Tem o tempo de carga dos capacitores, o tempo de descarga dos indutores. Então, apareceu o capacitor e apareceu o indutor no circuito, nós não podemos fazer uma análise para um instante t pontual, tá? Então, nesse livro, geralmente, trabalhamos com sistemas dinâmicos. Os sistemas instantâneos são um caso especial de sistemas dinâmicos. Bom, pessoal, agora, para falar a verdade, fiquei muito cansado hoje, porque eu tive que correr atrás para conseguir dar essa aula para vocês, né? E aí eu vou parar por aqui, tá? Essa parte de sistema causal e não causal, vou deixar aqui por enquanto, tá? Nós paramos nesse ponto do livro, então eu vou pedir aqui para a gente terminar isso aqui na próxima aula, no nosso próximo encontro, tá? E como eu vou ter que dar um jeito de arrumar esse meu notebook, eu não posso ficar amanhã sem trabalhar, o que eu fiz? Eu disponibilizei 3 vídeos aqui para vocês, ó. Esse primeiro vídeo está explicando a solução da amostragem junto com série de Fourier de tempo contínuo, tá? O vídeo 2 está explicando, eu fiz um arquivo todo bonitinho explicando esse negócio, mas eu não consigo pegar no meu computador. Aí, o 2 é a continuação do vídeo, tá? E o 3 é a simulação disso no MATLAB. Então, eu vou deixar essa atividade para vocês fazer amanhã de modo assíncrono, assistir esses vídeos, tá? Tentar entender esses vídeos aí, fazer as simulações do PSCAD, até o ponto que a gente já trabalhou, e do MATLAB, tá? Quem não fez ainda, assistam as aulas passadas, e atualizar lá a videoaula, lá o curso do Coursera, de amostragem, tá certo?
E aqui, pessoal, nesse livro que eu mostrei aqui do Lattes, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro, esse livro aqui eu não consigo ver o... Ah, tá, o sumário. O sumário dele, ó. Análise do domínio do tempo contínuo. Então, esse capítulo 2, ele vai começar análise no domínio do tempo de sistema em tempo contínuo, tá? Capítulo 3. Capítulo 3, análise do domínio do tempo discreto. E o capítulo 4, basicamente, eu queria que vocês dessem uma lida aí no capítulo que já vai falar sobre a análise de Fourier. Lá na matemática aplicada, vocês viram uma introdução. Bom, travou aqui o livro, mas a grosso modo queria que vocês assistissem às videoaulas, tá? Atualizassem aí as simulações do PESCAD, até o ponto que a gente está... Na aula passada eu simulei o sistema elétrico no PESCAD e processei parte desses sinais no MATLAB, tá certo? Eu queria que vocês atualizassem sobre isso. E amanhã, atividade de amanhã, vocês vão fazer uma atividade síncrona, assíncrona, desculpe, que é entender a análise de Fourier de tempo contínuo, tá? Dei uma lida nos capítulos do livro, né, que tem esses conceitos, e aí na aula que vem, sem ser amanhã, aí eu vou focar nessa parte aí com vocês, tá? Então, devido a esse problema do meu notebook, eu acho que dá para a gente fazer aula síncrona. Então, dá para a gente fazer aula síncrona, tá? Sem prejuízo aí para a gente. Bom, pessoal, então eu vou parar a gravação aqui agora. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida... Aliás, vou parar o compartilhamento. Espero que... Acho que a gente não perdeu completamente, né? Esse notebook, como eu falei, eu tive que correr aqui hoje para preparar esse notebook, tá? E aí, estou aqui à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. E caso não, eu vou encerrar a aula de hoje, tá? E aí, para amanhã, então, a atividade de vocês é uma atividade assíncrona. Geraldo, boa noite. Joab, beleza? Ô, Joab, tudo bom? Beleza? Bom, enfim, eu consegui me ajustando aqui às aulas. Passei Bacana. o final de semana assistindo. Eu não vou conseguir entregar hoje, cara, práticas, a lista 1 e o roteiro. Eu posso te mandar isso amanhã? Eu acho que está mais para frente a data aí, não está, não? Acho que é dia 1º, acho que é para hoje, né? 23 horas. Eu vou dar uma conferida lá, Joab. Eu não tenho nem como abrir meu notebook, cara. Olha como é que minha mesa está aqui, ó. Meu computador deu um pau aqui. Aí eu vou ter que levar amanhã para olhar esse negócio. Aí eu peguei um computador em paralelo, mas aí, como são poucos alunos, aí eu abro lá, né? Mas aí você tem que pegar as atividades que já tem que fazer e já dar um gás para atualizar. Não, sim. Eu comecei a fazer, eu assisti o vídeo. Certo. O que acontece? Eu baixei o seu compartilhado lá do MATLAB, certo. Só que a versão que eu baixei não tinha aquele introdução, não, sabe, roteiro introdução? Acho que eu baixei a pasta anterior, aí hoje eu consegui baixar lá no Moodle atualizado, sabe? Tá. Ô, Joab, como é esse material, estou montando ele agora, e para falar a verdade, assim, com foco no que a gente precisa, aí eu vou pedir, quando for assim, pergunta aos seus colegas lá no grupo, sim, que aí eles também podem te ajudar lá, beleza? Daí eu assisti a aula, acho que é a aula 3, que você começa a explicar sobre o roteiro, né? Aí eu falei, não, tá diferente da minha pasta. Aí eu fui lá e atualizei. Tá bom, beleza, mas combinado então. Então, já que você já está agora conseguindo seguir aí, tá? Sim. Aí, notícia boa para nós aí, beleza? Tá bom. Espero que a gente tenha um bom semestre aí também. Tá, assim, geralmente, Geraldo, é porque eu não vou conseguir fazer essas aulas síncronas, não. Estou sempre assistindo, sabe? Porque conflita com o meu horário de trabalho, sabe? Não, mas o importante é você participar, tá? Igual
você fazendo atividade, publicando, né? Aí a gente sabe que a questão aí do estar online, remoto, a gente na verdade, assim, a participação que ela é importante. Como essa turma aqui ela é pequena, são 4 alunos praticamente, aí os alunos não podem me deixar na mão aqui, entendeu? Não, Aí eu vou gravar a aula, deixo a aula gravada, porque o aluno, na hora que ele, né, que tiver melhor para ele, ele vai lá e assiste e acompanha as atividades. Tá ótimo, Geraldo. Obrigado, viu? Então tá certo, um abraço. Outro. Tá certo, então, professor. Obrigado pela aula. Beleza, Gabriel. Um abraço e desculpa aí que hoje foi um contratempo danado, tá? Não, tranquilo. Beleza. Até semana que vem, então. Tá bom, até semana que vem. Um abraço.